Eu acho que ser low profile tem um lado positivo, assim, que é baixar a cabeça, fazer o que tem que fazer, sem ficar cacarejando tanto. Mas, assim, ter visibilidade é importante para uma série de fatores, para a marca empregadora, para eventualmente atrair investimentos e assim por diante. Então, acho que tem um equilíbrio legal, que é não é cacarejar, mas é falar de acordo com o que a gente está fazendo. É isso aí, pessoal. Começando agora mais um episódio do Jogando para a Plateia, aqui direto do Startup Summit 2023. Parceria com a Invisto, com a Economia SC. Bora lá, Ferrari. Bora, mais convidados especiais. Mais convidados. A gente tá aqui com o nosso co-host Marcelo Amorim, que já fez alguns episódios com a gente aqui. É isso aí, eu tô ficando bom nisso. Pois é, profissional já podemos dar um crachá para ele? Podemos, claro que podemos. E nós aqui recebendo hoje Eduardo Smith, CEO da Softplan, que vai contar pra gente um pouquinho do que tá acontecendo lá na Softplan, as novidades, a percepção aqui do evento. Obrigado, Eduardo, pela presença. Gente, obrigado pelo convite aí, é um prazer estar com vocês. Crachá não, é um boné, né? Boné? Isso, Eu acho que já tem boné, já passou o boné. Crachá jogando pra plateia é o boné, né? Prazer estar aqui, prazer falar um pouquinho da Softplan, né? Assim, para quem é de Floripa, na área de tecnologia, praticamente todo mundo conhece a Softplan. Claro. Mas para fora, a Softplan, apesar da relevância, é uma empresa ainda muito low profile, assim, né? Então, para quem não nos conhece, é uma empresa que tem, esse ano a gente vai fazer 33 anos, historicamente há 3 verticais de atuação na área de construção civil, RP para construção, área judiciária, tribunais de justiça, Ministério Público, procuradorias, defensorias e outras soluções para gestão pública, particularmente BPM e de infraestrutura. E a empresa cresceu, foi fundada por 3 sócios fundadores que lideraram a empresa durante 30 anos. Né? Hoje a gente fala bootstrap, mas cresceu tijolinho por tijolinho, né? Sempre organicamente, sempre com capital próprio, eles 3 à frente das 3 unidades de negócio. E recentemente, nos últimos 3 anos, a gente teve 2 movimentos muito importantes. Né? Eu acompanhei bastante isso, porque eu estive no conselho durante 4 anos, até 2021, assumi como CEO em maio de 2021. E em 2020, os sócios, na discussão do conselho, tomaram a decisão de fazer a sucessão dentro das unidades de negócio e de contratar um CEO fora. E a segunda decisão foi de acelerar o crescimento, né, tanto no orgânico, né, tinha uma série de iniciativas para acelerar o crescimento orgânico, quanto incorporando o crescimento inorgânico. Aí de lá para cá a empresa enlouqueceu, né, a gente vem crescendo 35% ao ano. Fazendo várias aquisições. Essa semana a gente acabou de anunciar o 10º M&A da empresa. E ainda tem espaço para mais gente. Tem lenha para quem. Eu achei engraçado teu comentário sobre a visão do low profile. A gente aqui, talvez as empresas de Santa Catarina, a gente tem um pouca tradição de chegar e ficar cantando, né? Chegando e mostrando que está construindo. Mas que tu estás vendo uma transição, tu acha que estás fazendo parte desse processo de transformação? Eu acho que tem uma série de fatores, sim, né? Eu acho que ser low profile tem um lado positivo, assim, que é baixar a cabeça, fazer o que tem que fazer, sem ficar cacarejando tanto. Mas, assim, ter visibilidade é importante para uma série de fatores, para a marca empregadora, para eventualmente atrair investimentos e assim por diante. Então, acho que tem um equilíbrio legal, que não é cacarejar, mas é falar de acordo com o que a gente está fazendo. E eu acho que, particularmente, Santa Catarina, quando a gente olha, assim, especialmente software de gestão, né, empresas de software para enterprise, a Santa Catarina tem a Softplan, tem a Senior, tem a Neogrid, tem muita coisa que... Já teve a DataSul. Já teve a DataSul. Tem muito fruto da DataSul. A gente fez uma aquisição de uma empresa super importante de Joinville, filhos da DataSul, né? Tem muitos. Que é a ProJuris. É tipo o PayPal Máfia. A gente Máfia. Investe na Otimiza, que é filho da DataSul. PayPal Máfia, né? PayPal Máfia total. DataSul Máfia. Então, eu acho que é muito desproporcional. Santa Catarina é desproporcional em tecnologia, mas na área de software de gestão é muito desproporcional. Né? Boa parte das empresas está em Santa Catarina. E eu acho que a gente deveria mostrar mais isso. Eu, particularmente, tenho feito isso e quando eu circulo no mercado, conto a história da Softplan, os caras caem queixo, assim, porque conhecem muita empresa que fala muito e não entrega tanto, com todo respeito. Eu tenho experiência de gente que vem de São Paulo para conhecer a CAT e olha aquele negócio e fala assim, meu Deus, não tenho a menor ideia que existia esse negócio aqui. É isso. Eu tenho um caso super maluco, assim, quando houve o deal da RD com a TOTS, né? Um deal de 1,8 milhões, né? Eu tava com um cara
Sai um sócio super sênior do BTG, não da área de tecnologia, um cara de mesa e tal. Ela falou, como é que pode ter um deal de 1,8 bilhões em Santa Catarina? Eu falei, pois é. E vou te falar, tem empresa muito maior lá, hein? Só faltou dizer, vão ter outros, né? Eu falei para ele, você é só o primeiro. Porque realmente a gente tem visto assim, uma mudança grande. Eu acho que primeiro, meu relacionamento com o Eduardo é muito longo, né? A gente começou, ficou um amigo assim na época de investimento anjo. Eu já estava fazendo, ele saiu da RBS, começou a conversar comigo, a gente tem uma amizade longa aí. Mas o mais importante que eu acho dessa história de ser um pouco discreto, ser low profile, é que é muito bom por esse lado que ele comentou, mas quando você quer ser uma empresa, ou no mínimo nacional, no mínimo assim, e entrar no mercado de capitais de verdade, seja através de private equity, seja através de debêntures, investimento, ou até mesmo um IPO, você tem que falar um pouco mais para fora. E eu acho que essa geração nova que está aqui, do Eduardo, especial gestores novos, CEOs novos, gente com uma outra cabeça, tem o traquejo necessário para falar fora do Brasil, para falar na Faria Lima, para falar na Europa, que eventualmente os primeiros fundadores não tinham ainda, né? Eu acho que esse caminho é irreversível. Obrigado pela geração nova. Eu tô comparando com os fundadores, né? Eduardo, eu queria entender, assim, a Softplan é uma empresa que já tem uma trajetória extremamente longa, consolidada, reconhecida, com produtos muito bem posicionados, e a gente sabe que isso promove uma tendência natural de assumir uma zona de conforto, né? Uma posição de, a empresa está estabelecida. Mas, ao mesmo tempo, vocês têm uma visão e um apetite de inovação sempre ativo, sempre se renovando, e orquestrar isso do ponto de vista de cultura interna da Softplan, relacionamento com o mercado, manter essa chama da inovação e do olhar para o novo vivo, eu imagino que seja desafiador, assim. Como acontece essa temperança na gestão do negócio? Isso aqui é interessante, o Marcelo contou que a gente se conheceu quando eu saí da RBS, eu trabalhava em mídia, né, e mídia foi a primeira grande indústria que foi transformada pelo digital. E eu saí em 2015, 16, 17, 18, eu trabalhei muito com investimento em tecnologia. Aliás, o Marcelo é parcialmente culpado por eu estar nesse mundo, porque ele foi das primeiras pessoas com quem eu falei, e ele me motivou muito para investir na área de tecnologia. E eu participava de muitas conversas com conhecidos, executivos, falando de transformação. E em 2015, 2016, todo mundo queria falar alguma coisa de inovação, mas ninguém estava sentindo de fato, poucas indústrias estavam sentindo de fato a transformação. A Softplan tem uma coisa interessante que eu entrei no conselho em 2017, uns 2 anos antes, a empresa se deu conta de que se não mudasse a forma como estava atuando, ela ia ser engolida pela nova forma de fazer negócio na era digital. E começou um processo muito forte de inovação, naquele momento, muito focado em iniciativas internas de venture builder, de pequenos investimentos em empresas nascentes, né, que depois foi amadurecendo para essa estratégia hoje de M&A. Então, esse DNA, ele veio lá de trás, né, e veio uma inquietude para começar a transformar o negócio e que levou para esse momento. Então, o momento que está acontecendo hoje na Softplan, ele não começou há 2, 3 anos, quando a gente definiu essa mudança de estratégia. Ele vem sendo amadurecido e em 2020 para 2021 que a gente realmente começou a executar isso. Então eu não sinto essa dificuldade, mas não é que ela não exista, claro, né? É porque isso já estava impregnado na empresa. E aí acho que um negócio, assim, o negócio que é importante assim, para descrever a Softplan, a gente é uma empresa muito vertical, né? A gente é multivertical, mas é muito vertical. A gente não olha muito como soluções horizontais, a gente tem soluções muito focadas nas indústrias, nos mercados onde a gente atua. E aí a gente conhece profundamente o setor judiciário, conhece profundamente o setor de órgãos públicos, de infraestrutura, a indústria da construção. Eu acabei não falando, mas eu falei do investimento na ProJuris, né? A gente acabou criando um vertical todo para o setor jurídico privado, outro de gestão de fluxo de processo para o modelo puro SaaS. E ao conhecer profundamente um segmento, eu vou falar da construção, que talvez seja um exemplo mais claro, a gente começou, e faz parte do processo de crescimento por aquisições, a adquirir uma série de ferramentas no entorno do ERP para entregar mais valor para o cliente. E esse conhecimento do cliente, das dores do cliente, faz que tu saibas
para onde tem que ir, qual é a ferramenta adicional que vai compor bem, qual é o serviço novo que a gente pode criar acima do software. Então, a gente cria muita coisa, faz movimentos de M&A para complementar o portfólio, que é uma forma de inovar, né, de fazer uma estrutura diferente de negócio, e cria novas funcionalidades, novos serviços para os clientes, por esse profundo conhecimento no mercado de atuação. Isso facilita muito a inovação, que gera resultado. Esse lado do crescimento por aquisição eu imagino que é uma decisão arriscada, vamos dizer assim. A empresa vai chegar e vai fazer um processo de crescimento nesse negócio. Assim, ela nunca passou por uma experiência de fazer isso de forma contínua. E de uma hora para outra começa a desenvolver essa habilidade. Como é que aprende? Como é que uma empresa aprende a fazer isso? Muito boa pergunta. Aprende é bem legal. Porque... Eu acho que primeiro aprende... Sim, eu falei desses movimentos. A gente fez movimentos no passado, tipo, eu vou começar a fazer venture builder, eu vou fazer pequenos investimentos. Algumas coisas deram certo, outras coisas deram erradas. Mas essa experimentação vai ajudando a empresa a entender qual é a melhor forma de fazer investimento, seja em inovação, seja de incorporação de outras empresas. E a gente, ao longo do tempo, foi se dando conta que para uma empresa do tamanho da Softplan, não adianta só investir em coisas muito early stage, porque seja como CVC, seja como Venture Builder, porque isso, o tempo que demora para maturar e a atenção do corpo executivo para a empresa são um pouco incompatíveis, né? Então hoje a gente faz um blend de, eventualmente, faz uma aquisição de uma empresa para o portfólio que tem um foco muito específico, que é bem early stage, mas vai fazer uma complementação de linha de produto, mas a maioria das nossas aquisições são em negócios já bem mais maduros, né? Empresas que já passaram de assim, bastante pela etapa de Product Market Fit. Em alguns casos, a ProJuris, quando a gente adquiriu, faturava 45 milhões de reais. A Construmark, que a gente acabou de adquirir, fatura perto de 40 milhões de reais. Aí é outro estágio, e aí não tem tanto risco na aquisição em si, né, do negócio. Aí é uma questão de como é que faz o processo de integração desses negócios, que esse é um negócio que a gente vem aprendendo nos últimos 2 anos, e acho que muito por fit cultural a gente vem acertando bastante. E também tem toda uma engenharia financeira, vamos dizer assim, para poder potencializar esse processo, eu imagino, porque na realidade você começa a verificar as oportunidades. É excelente. Uma coisa que eu sempre respondo é que a gente não é um comprador agnóstico, né? E tem modelos de negócio, de consolidação do mercado, que são agnósticos de segmento. A gente olha os ecossistemas onde a gente está e a gente pensa assim, como é que essa empresa encaixa no nosso portfólio? E a gente sempre faz uma pergunta: a gente acredita que essa empresa vai operar melhor embaixo do nosso guarda-chuva ou não, né? Essa é a pergunta fundamental. Determinante. A gente começa a olhar assim, esse negócio, vou pegar um caso, a gente comprou, fez um investimento numa empresa de CRM para a indústria da construção. Já era parceiro, a gente tem uma plataforma aberta, eles já tinham conexão via API com a gente. Eles tinham cerca de 70 clientes na época. A gente tem hoje perto de 5 mil na indústria da construção. Na época devia ter uns 3.500. Hoje eles têm 700 clientes, faz 2 anos e meio a aquisição, eles têm 700 clientes, cerca de 60% da venda nova deles é na nossa base, né? Então a gente olha assim, poxa, a gente tem um potencial gigantesco de cross-sell, eles complementam o valor do nosso produto, a gente vai entregar mais solução para o nosso cliente, né? Consequentemente ele vai ter mais lealdade a gente. Então essa pergunta, estou dando um exemplo de uma forma de responder essa pergunta, a gente se faz em cada uma das aquisições. Como é que é orquestrar todas essas aquisições simultâneas do ponto de vista de objetivos, alinhamento de cultura, de trazer as soluções para dentro da Softplan e fazer com que isso esteja indo para o mesmo lado, assim, né? Tem o objetivo de alcançar o mesmo interesse? Então a gente tem dois, quando a gente olha em value creation, assim, a gente olha sob 2 óticas, uma dentro dos verticais e uma cross verticais, né? Então, dentro dos verticais, pega a indústria da construção, a gente olha assim, poxa, eu vou fazer cross-sell, hoje a gente, com a questão da Construmark, a gente tem cerca de 50% do conteúdo sobre a indústria da construção do Brasil está embaixo das nossas
das nossas marcas. Isso faz com que eu gere lead para todas essas marcas, aí eu direciono para a oferta que faz sentido para aquele cliente naquele momento, gerencia roadmap de produto integrado entre todos os caras e tudo mais. Entre os verticais, tem coisas muito óbvias de ganho de processos corporativos, SG&A, governança e tal, mas tem outros que são... A gente está no nível de maturidade de gestão de SaaS muito maior do que uma empresa de 10, de 15, de 20 milhões de faturamento, que é natural. Então a gente entra e leva o conhecimento para esses negócios, leva o conhecimento de gestão de roadmap de produto, de desenvolvimento de tecnologia, de contratação de cloud, de otimização de cloud, através de todos os segmentos. Se você perguntar assim, mas isso está tudo... A gente começou a fazer isso há 2 anos e pouco atrás. Claro. Isso está tudo 100% redondo? Não. Então a gente tem uma área de M&A que tem a parte post-merger integration, né, de pós-M&A com eles, e dentro dos verticais a gente tem essas disciplinas. Então, a indústria da construção, por exemplo, a gente tinha um cara excepcional que era o diretor executivo do Cienge, né, que era o RP da construção, que é o Ionam, o pessoal aqui de Santa Catarina conhece bastante ele. Ele virou o líder da unidade, hoje uma outra pessoa assumiu o Cienge e ele levou para essa... olhando a unidade como um todo, toda a gestão de marketing, de lead generation, de inteligência de mercado para orquestrar esse movimento. Então, a gente vai criando as estruturas que vão dando suporte para isso. Eu tenho uma curiosidade, assim, que sempre a gente fala, negócio de tecnologia em geral, principalmente software, né, que é o grande negócio da Softplan, ele é um negócio de pessoas, basicamente. Né? Você não tem fábrica, não tem máquina, você tem gente. E eu fico a curiosidade seguinte, num comentário teu sobre o seguinte: você adquiriu 10 empresas nos últimos 2 anos e meio. No mínimo, vocês têm aí de 2 a 3 fundadores por empresa. Você tem um grupo aí de 25 a 30 caras que tem cabeça de empreendedor, com uma dinâmica toda maluca. Quer dizer, dá para fazer um evento só para eles internamente. Como é que administrar esses 25? Aliás, vou fazer vai fazer nos próximos dias. Como é que administrar esses 25 caras aí, Eduardo? Porque o empreendedor é um cara com uma ansiedade grande, né, em geral, né? Eu acho que a gente tem um espírito muito empreendedor. E, inclusive, o espírito da Softplan é meio de partnership, assim, não um modelo de partnership do banco de investimento, mas de realmente dar espaço para as pessoas buscar valorizar a contribuição de cada um. E, de fato, assim, quando a gente traz as empresas, a gente não faz uma incorporação que a gente interfere muito no negócio. A gente está comprando os times, né? E, obviamente, ao longo de uma trajetória dessa, vão ter naturalmente empreendedores que vão terminar o seu ciclo. A gente às vezes faz com earnout, às vezes faz com call e put e tal. Sim. Vai terminar o seu ciclo e vai querer seguir outro caminho. E já tem casos assim. E tem empreendedores que vão fazer o seu projeto. E a gente tenta dar, seja para os funcionários da Softplan, seja para os empreendedores. E, obviamente, é um caso especial disso, porque são todos caras com bastante senioridade, com bastante impacto na geração de valor, dar projeto. Né? A questão, assim, projeto novo. Eu vou dar um exemplo de um caso concreto. Assim. A gente tem uma aquisição que a gente fez, vai fazer 3 anos no ano que vem, que foi o Checklist Fácil, que a gente adquiriu até agora 60%. A gente tem um call no início do ano que vem, vai exercer o call, a empresa está indo muito bem. E o Rafa, que é o CEO, vai ficar na Softplan. Legal. E por que ele vai ficar? Porque ele tem um projeto, ele quer continuar crescendo o checklist, tem outras coisas que a gente quer fazer no entorno do checklist, e a gente está dando pista para ele para executar o projeto. Então, tem que dar problema para ele, então. Tem que deixar o cara continuar sendo empreendedor. Pois é. Então, eu quero alimentar isso, e a mesma coisa vale para muitos caras dentro de casa, né, que tem que ter senso de dono. Dica de livro, então, aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Tem um livro muito legal, que é um livro clássico, inclusive, tem mais de 20 anos, chama Entrepreneurship, um francês chamado Chacon. E ele conta como que a metodologia, e ainda válida até hoje, para você gerar empreendedores internos numa organização. Isso é muito importante. Vai a dica do livro aí. Esse eu não li, mas eu preciso ler. O nome do autor é um francês, chama Chacon.
Mas esse negócio de empreendedor interno, seja porque ele é empreendedor externo e vem para dentro, ou seja para criar um empreendedor interno, para uma empresa que está crescendo 35% ao ano, é absolutamente fundamental. Claro. Porque a gente não consegue fazer, eu digo assim, não é o mesmo grupo que estava tocando a empresa há 2 anos e meio atrás que vai conseguir fazer essa jornada, porque os problemas aumentaram, a complexidade do negócio aumentou, então a gente precisa trazer mais gente que tenha essa vibe. Eduardo, conta para nós agora o segredo da lâmpada aqui agora. Estão crescendo 35% ao ano, estão com um super trabalho aqui em M&A, vai continuar o M&A ainda com força, você já declarou isso aí recentemente, né? Qual é o estágio que você está querendo atingir? IPO mesmo? Assim, acho que a IPO não é um objetivo, ele é um meio, é uma consequência e depois um meio, assim, né? Quando a gente pensa, eu acho bárbaro, assim, os sócios da Softplan, que eu conheci durante 4 anos antes de assumir, então eu já conheço há mais de 6 anos, eles são excepcionais acionistas, né? Eu acho que isso é muito importante. O que eu quero dizer com excepcionais acionistas? Eles são, primeiro, all-in no negócio, eles querem estar nesse negócio por longo prazo, eles só se preocupam com a perpetuação do negócio, né, e tudo pelo bem do negócio. Esse é o perfil dele. Não tem nada melhor para o CEO. O CEO que tem acionistas que veem o negócio assim. E quando a gente faz as discussões de perpetuação do negócio, eles pensam assim, poxa, em algum momento, para garantir a governança desse negócio por longo prazo, para ter capital para continuar investindo, para ser atrativo para talentos no longuíssimo prazo, para ter moeda de troca em eventuais movimentos, o IPO é um caminho natural para atingir esses objetivos. Por isso que eu digo que é um meio, né? É um meio para dar essa continuidade. Então, a gente pensa assim, em fazer um IPO, a gente vem fazendo todo o processo de crescimento com capital próprio e uma pequena alavancagem. Então a gente pode continuar fazendo isso. Então a IPO não é uma coisa para o ano que vem. Não interessa, hoje não tem janela, mas se tivesse janela a gente não faria o IPO hoje. Acho que a gente ainda precisa, tem espaço para crescer e fazer um IPO melhor no futuro. Então é uma coisa que a gente pensa lá para 2025, 2026, óbvio que a gente não controla o mercado. Nós precisamos do promessa. Precisamos do IPO em Florianópolis. Claro, Intelbras foi São José, não vai. A gente já teve uma outra conversa aqui que o cara prometendo a IPO antes, né? Isso, exato. Foi. Não, a turma da Asas, né? Falando aqui com ele. Isso. Mas é engraçado a gente falando aqui, vai ter daqui a pouco disputa para quem vai fazer o primeiro IPO em Santa Catarina. É quase isso. Eu acho que cada um tem a sua jornada, não tô nessa corrida. Nosso negócio é chegar no momento certo e fazer o movimento correto. O Marcelo já falou aqui, falando que o processo de aquisição vai continuar. Você acha que a gente pode caminhar para um processo de escalar isso, de chegar e de repente ser muito bom em processos de M&A, as organizações aqui da região, tudo? Eu acho que sim. Quando a gente olha o mercado de software no Brasil, isso é uma análise que a gente fez lá atrás. Assim, a gente tem uma empresa grande de software no Brasil, que é a TOTOS. Tinha uma outra empresa que era médio-grande para padrões brasileiros, que era a Lynx, que não é independente. Depois tinha um cluster, na época que a gente fez essa análise, tinha um cluster de empresas médias, né, de 350 milhões de faturamento em 2020. Né? Então, assim, Senior, Sinqia, que agora está a princípio passando por um processo de aquisição, nós. E depois um long tail gigantesco. Claro que agora tem muita empresa de alto crescimento que está entrando nesse grupo. Né? As maiores desse grupo hoje estão na faixa dos 500, 600, 700 milhões de faturamento como nós. Quando olha esse mercado tem uma cara, e tem muita empresa de 30, 50, 80 milhões de reais de faturamento, que é incrível nos mercados onde atua, né? Tem uma franquia muito forte no mercado onde atua, mas é um negócio ainda relativamente pequeno e não tem a escala para ter um maior impacto na sua indústria, seja ela qual for. Então, esse é um mercado que tem uma cara de consolidação. E tem vários movimentos de consolidação, seja dos players estabelecidos, seja de novos players que são consolidadores, buscando modelos Constellation-like no Brasil, que é um consolidador mais agnóstico, assim. Então, acho que tem vários modelos de consolidação que vão funcionar. E eu acredito que, assim, pega os exemplos que a gente estava dando de indústria da construção, legal, a gente vou trazer uma empresa para dentro do meu universo da indústria da construção, meu universo legal, essa empresa vai performar melhor no nosso portfólio. Né? Assim, se a gente fizer direitinho, se o produto dos caras for bom, vai performar melhor, porque a gente tem uma base de clientes muito forte, tem uma presença muito forte, tem muito lead para gerar. Então faz todo sentido no movimento de consolidação. E quando for pensar em outras empresas do ecossistema que têm uma força,
no seu mercado, vai fazer sentido para elas trazerem outras empresas para o portfólio. Então, eu fico imaginando que muitos têm medo, né, da questão do impacto de cultura, de chegar e usar um ativo de forma correta, não chegar e quer destruir valor na hora da aquisição. Eu acho que eu acho que é, de certa forma, também uma escola fazer isso, né? Eu acho que é uma escola. E assim, voltando na pergunta do Jimmy, assim, acho que a questão de olhar o fit cultural, não é que vai ser exatamente a mesma cultura, porque cada empresa tem nuances de cultura diferente, mas os principais traços culturais, eles têm que ter, a tábua de valores, ela tem que ter uma afinidade. E a segunda questão, por maior que a gente seja comparado com uma empresa adquirida, a gente é 10 vezes, a gente é 20 vezes, a gente é 30 vezes, cada aquisição é uma aquisição diferente, cada empresa é uma empresa diferente, e a gente tem que estar muito disposto a ouvir aquela empresa, antes de adquirir, durante o processo, depois do processo. Isso faz com que essa transição ela fique muito mais suave e reduza o risco. A gente até agora, nas 10 aquisições, tem coisa muito recente, não dá nem tempo de dizer se deu certo ou errado, mas tudo que a gente fez até agora vem dando muito certo. Eu falo sempre assim, a gente está mal acostumado, porque em algum momento, Tem que dar errado alguma, né? Imagina. Alguma vai dar errado, é líquido e certo, assim. Mas eu acho que a taxa de sucesso está muito ligada a essa capacidade de ouvir, né? E de interagir bem, independente do tamanho da empresa que a gente está adquirindo. É legal ter essa abertura dos dois lados, né? Para justamente fazer a aproximação da melhor forma possível. Exatamente. Eu tenho uma história engraçada até aqui com o Eduardo também, além de amigo, além de fizemos investimento anjo juntos, a gente foi colega de conselho numa empresa investida da Invisto, a Neoway, né? E lá a Neoway fez 12 aquisições em 3 anos e meio. Uma empresa muito menor que a Softplan, fatura hoje 50 milhões. E ali foi uma escola boa também, né? A gente viu como é difícil se a gente não faz um processo muito bem preparado, né? Escola legal. O Eduardo teve no conselho com a gente lá. Agora super bem sucedida a história, né? Mas no início até por uma questão de preparo. Assim, foi difícil. Mais difícil. É um ótimo podcast chamar o Lucas aqui. É verdade. Vamos marcar, vamos fazer. Uma coisa que a gente viu nesse processo de aquisição, fizemos 12 aquisições em 3 anos numa empresa pequena, não era uma Softplan. A gente começou com a Neoway, né? Com a Neoway, com o Lucas. Se você não tem um time dedicado a isso, no pré, durante e no pós, é o caminho do sucesso, do fracasso total. Então o time tem que estar dedicado, tem que ter gente boa, elas têm que estar apartados do dia a dia da empresa, porque senão polui também. Exato. Tem que ter muita concentração. Acho que a Softplan está fazendo bastante bem, assim, pelo que estou vendo de fora. É um aprendizado, né? E na verdade quem está fazendo isso com mais intensidade, está na fronteira desse processo, está gerando um conhecimento que vai ser bebido pelos que vierem atrás fazendo isso, né? E aí vem para esse ponto que o Ferrari falou de escalar, né? A escala acontece quando você tem uma metodologia de execução já de alguém que abriu essa fronteira, que desbravou essa possibilidade. Como eu disse, a gente estava assim, pegasse há 1 ano e meio atrás, a gente não tinha framework de integração de empresa. A primeira empresa que a gente comprou 100%, que fez a integração total, inclusive do CNPJ, foi a Projuris. A gente já tinha feito investimentos anteriores, mas a gente não tinha, como nesse processo de call e put, etc., a gente não tinha 100%, a gente não tinha feito a incorporação das empresas. E aí tem uma série de processos que tem que alinhar todos os processos corporativos, o RP, a folha de pagamento, os benefícios, etc. É muita coisa para integrar. Estou falando a parte mais burocrática, mas assim, a gente começou a criar playbook para tudo. Claro. Então a gente ainda tem muita coisa para criar, mas hoje já tem muito playbook. Esses playbooks, né, geram a possibilidade de escalar o negócio. Hoje eu tô bom de dica, hein, Jimmy? Tem uma outra dica legal, olha, a Cisco foi uma empresa que na década de 90 foi uma grande máquina de aquisição. Eles adquiriram, se não me falha a memória, 173 empresas em um espaço de 10 anos, uma coisa assim, uma coisa maluca, assim. Intel também. Tá? E tem um artigo muito bom, que eu não me lembro agora o autor, em inglês, que fala assim, como a máquina da Cisco conseguiu adquirir quase 200 empresas. Esse artigo é um artigo legal, fala do que deu errado, fala do que deu certo, fala do framework que tem que construir para você fazer. E os caras adquiriram quase 200 empresas em 8 anos. É uma loucura. E a maturidade é muito legal, essa predisposição a saber que algo vai dar errado. Acho que esse preparo de enxergar isso e de aprender com isso é fundamental, porque também você não cria uma falsa expectativa de que tudo é um mar de rosas, né? Que existe muitas vezes o aprendizado para poder construir um bom framework, para entender como isso vai ser feito em escala, vem dos fracassos que fazem parte do jogo. E o fato de ter
a convicção de que alguma coisa vai dar errado em algum momento, no momento que ela dá errado, não é uma surpresa. Exato. E aí tu consegue atuar em cima. Contornar. Né? Se não acredita que vai acontecer, tu está lutando contra a realidade, que é a pior coisa. Gasta energia absurda, sem, né? E sem nenhuma finalidade. Né? Que muitas vezes culmina em ficar paralisado diante do problema, né? Eu costumo dizer assim, cara, a primeira coisa, se a gente não tiver que discutir o que é problema e discutir a solução do problema, né, ajuda muito. Ajuda muito. Assim, eu vejo muitas situações onde as pessoas estão discutindo se existe um problema ou não. Cara, problema sempre existe, cara. Eduardo, você é um cara experiente, com uma puta trajetória legal. Deixa eu jogar uma casca de banana aqui. Com a autorização aqui do Fábio e do Jimmy. É o seguinte, aquisições e investimento em geral, venture capital, private equity, todo tipo de mercado de capitais em geral, e aquisições está nisso também, é muito dependente de taxa de juros. Custo de capital é um drive complicado, porque quando está muito caro o capital, toda aquisição fica mais cara em geral, porque você vai tirar caixa ou vai tirar equity para fazer. Como que vocês estão encarando isso lá com esse custo de capital grande, que eu sei que é uma preocupação, né? Não, é verdade. Eu, particularmente, assim, os movimentos que a gente está fazendo são movimentos que o longo prazo, a gente acredita tanto no longo prazo, que é fato, quando eu vou colocar um fluxo de caixa descontado, uma aquisição, coloca a taxa de juros que tem hoje, ela penaliza qualquer business plan, penaliza qualquer negociação. E assim, acho que teve um benefício desse ciclo, que é trazer um pouquinho mais de racionalidade para as discussões de valuation das aquisições. Sim. Mas, por outro lado, tem uma penalidade que tem empreendedor que diz assim, não vou vender agora, porque eu sei que uma parte é um ajuste correto, outra parte é um custo de capital muito elevado, né? Então, mas assim, a gente vem enfrentando relativamente pouco problema em função disso pela a capacidade de geração de valor de longo prazo, né? Okay. Então, claro, quanto maior o custo de capital, mais eu penalizo essa capacidade de geração, mas a gente vê tanta capacidade de geração de valor no longo prazo compensa, que ainda assim compensa. E eu acho que é nos momentos de dificuldade que os players líderes se estabelecem. Assim, a gente está num momento de oportunidade de fazer vários movimentos. Tem muita gente parada no mercado, agora é hora de atuar. Então, de atuar, exatas oportunidades aparecem bem agora, né? Mas dá mais na Bahia, mais medo. A gente estava com uma aquisição importante alinhavada no primeiro semestre do ano passado, que depois acabou acontecendo, e aí veio a guerra da Ucrânia, aumento de taxa de juros, não sei o quê. A gente deu uma pausa, né, para refletir, depois voltou para a discussão. Eu tenho suspeita aqui, Fábio e Jimmy, e o Eduardo já sabe mais ou menos o meu pensamento, que eu acho que isso também é um pouquinho do DNA de sócio, né? Você falou super bem dos fundadores. Os caras, se você pensar pragmaticamente, você fala, deixar dinheiro no banco, né? Sim. Pragmaticamente é isso. Né? Mas o DNA do catarinense, do sulista, do empreendedor brasileiro não, vamos fazer porque temos que fazer. E vamos fazer porque vai dar certo. Vai dar e vamos fazer. Certo. Então acho que é um pouco isso também, né? É que dinheiro parado não, né? tem que estar movimentando. Juro é uma onda. O Chico Corinthians falou assim, dinheiro é redondo porque tem que rodar. É isso aí. Mas é isso, assim, se a gente pensa, tá uma discussão hoje do valuation de uma companhia que a gente tá olhando, né? E aí eu fiz um exercício, assim, cara, se der, a gente já bota a taxa de juros e tudo mais, tem um prêmio de juros muito alto hoje, né? Então tu bota um custo de capital muito elevado. Se tu fizer o exercício assim, se der certo, vou entrar um pouco no tecnicismo, assim, se der certo, tu tem que fazer, olhando lá na frente, tu tem que descontar pelo custo de capital, não pelo prêmio de risco desse negócio. E aí tu olha a geração de valor acima do CDI, mesmo com o CDI alto, é muito maior. É brutal, cara. Então, assim, se as coisas dão certo, tem convicção 100% a gente nunca vai ter, mas tem alta taxa de probabilidade das coisas darem certo, tem que assumir o risco. Né? E tem umas coisas intangíveis assim que são, né? Eu já fiz bastante M&A, assim, tem uns negócios assim de retenção, por exemplo. Você bota uma solução melhor, trabalhando com o Cienge, é uma retenção para cliente do Cienge também, que não dá para precificar muito bem, às vezes, né? A gente, na verdade, a gente está começando a precificar. Porque é importante isso, né? Assim, no Cienge, os clientes que têm mais de uma solução do nosso portfólio tem alta retenção. Tem 1/7 do churn da base. Que história. É claro isso, que como é que tu mede isso, né? Imagina. É claro que tem uma questão de ICP, então a gente ainda não conseguiu medir exatamente assim, como é que seria para o mesmo ICP, assim, que o cliente que tem mais de uma solução,
já tem um bolso maior, portanto ele está mais próximo do SCP, não seria o churn médio da base, mas é fato, assim, é 1,7. Por quê? Porque o cara tira mais valor da tecnologia como um todo, fica mais feliz, é um ciclo virtuoso para gente. É uma coisa assim, para quem está nos ouvindo aqui, é mais ou menos, eu estou na minha academia e quero fazer natação. Se ela fizer uma piscina, eu fico, né? Apesar de adorar a academia, eu gosto dela. Se ela não fizer a piscina, eu vou ter que ir para outra. E by the way, né? Se eu estiver fazendo academia e for fazer piscina, eu vou ter mais força muscular na hora de nadar, né? E vou pagar melhorzinho também os dois combos juntos. Então, é mais ou menos essa metáfora aí, não? Eu achei engraçado a tua referência, Marcelo, da questão de São Francisco, né? Várias das coisas que estão acontecendo no nosso ecossistema estão parece replicando comportamentos que a gente já observou em São Francisco. A sensação parece que a gente está, todos os astros estão começando a se alinhar para potencializar ainda mais o que a gente está construindo no ecossistema. Bom, você imagina, eu estou no mercado venture capital. A gente levanta dinheiro com uma taxa de juros de 13,25% do investidor que vai botar dinheiro com a gente para a gente botar em empresas para eventualmente perder tudo. Tá? Então, quer dizer, nós temos uma convicção tão grande, da mesma forma que o pessoal da SoftPlan também tem, que esse ciclo está no começo mesmo. E a gente acha que os próximos 10 anos vão ser geniais. Tem um negócio muito interessante, mas eu nunca vi para Venture Capital, mas deve ter esse estudo. Para Private Equity, que tem uma lógica parecida com o que eu vou falar, as melhores safras de fundos de Private Equity disparados são as de crise. São as crises. Né? É 2001, 2, 3, 2008, 2009, 2010. São as melhores safras de... É que talvez o investidor mude a régua dele de risco nesses momentos, né? Você muda o seu mindset do que é risco quando está vendo uma crise. E a exuberância de outros momentos faz com que o valuation de entrada seja muito alto e, consequentemente... As oportunidades melhores acontecem. Então, assim, é o prêmio para o cara que assumiu o risco naquele momento que a maioria do mercado estava mais conservador. Claro. Precisa ter um pouco de sangue frio, né? Tem que ter estômago, né? Você vê a bolsa picando, fazendo para cima e para baixo. A gente vai perdendo cabelo. O segredo é não olhar, né? Desliga a televisão. Quase isso. Não olhar. Você fica um pouco com sangue frio. Mas eu acho que as empresas que eu conheço aqui, SoftPlan, entre outras, Senior também é um exemplo bem legal, gente que está muito acreditando nisso e não está olhando o custo de capital inicial porque não está pensando só com o financeiro, está pensando com o estratégico, está pensando com o longo prazo e está pensando numa coisa que é muito importante na indústria da tecnologia, está pensando na perenidade, na longevidade. Todos esses fundadores agora da Digital, da SoftPlan, da Senior, eles são fundadores que já estão numa outra geração. Sim. Então eles estão pensando o quê? Eu já fiz a minha vida, mas eu quero a perenidade do meu sonho. Quer perpetuar aquilo que ele construiu, do meu sonho, exatamente. É por isso que eu falo da qualidade como sócio. Qualidade acionista, tem que ter. É isso aí. É isso. Obrigado, Eduardo, pelo tempo com a gente aqui, né? Por compartilhar tanto. Foi um prazer, assim, passou voando. O próximo a gente tem que fazer com um chopp aqui. Assim. A gente vai fazer provavelmente um próximo, umas 2 ou 3 horas de conversa, né? Num espaço tranquilo, menos zoeira. Mas muito bom, obrigadão, gente. Legal, valeu pra caramba. Tem uma questão de saber quem vai ser o primeiro IPO de Santa Catarina ainda. Essa é a questão que a gente quer responder. Vamos fazer uma enquete, as redes sociais, não sei se o pessoal pode te acompanhar no LinkedIn, de alguma maneira, quem quiser fazer contato. Eu sou bem ativo no LinkedIn, é um prazer interagir com o público lá. Legal. Se quiser dar o seu Instagram, né? Pra gente Isso, não sei se você usa. Meu Instagram, eu só uso para ver alguma coisa que me manda. Tá legal. Mas LinkedIn, Eduardo Smith lá, SMITH. O pessoal pode adicionar lá. A dica então é o LinkedIn mesmo. É isso aí. Muito obrigado então, Marcelo Amorim, como co-host aqui nesse... Sempre um prazer. É isso aí. Obrigado a você que acompanhou mais este episódio aqui no Jogando Pra Plateia. Se você não está inscrito nos nossos canais, faça isso. A gente tem 350 episódios aí com grandes empreendedores, startups, fundos de investimento, pessoas que estão transformando a sua própria falando vida. Aqui, né? Exatamente. Lá ver essa história como é que é? Newin, né? Newin. Então acompanhe e se inscreva. É um prazer pra gente ter também o teu comentário, ter o teu feedback. A gente também está presente nas principais plataformas de áudio. É isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio do Jogando. Gente. Obrigado, até mais. Tchau. Valeu, gente.